Seja bem-vindo ao 16º Congresso Brasileiro de Orientação Profissional e de Carreira. Meu nome é Ana Paula, sou psicóloga e orientadora de carreira, e nesse minicurso, Primeiros Passos, Glossário APC, falaremos sobre importantes conceitos acerca do mundo do trabalho. Quando a gente pensa em carreira, mercado de trabalho, mundo do trabalho, podem surgir diversas dúvidas sobre o significado desses termos. Tanto dúvidas na gente, enquanto orientador, quanto nos nossos clientes. Então, o objetivo desse minicurso é conceituar e diferenciar alguns desses principais termos. Lembrando que existem diversas teorias, abordagens, autores, que conceitualizam esses termos, e caso você tenha dúvidas, que você deseje aprofundar mais essas definições, fica aí o convite para vocês estarem pesquisando de acordo com a abordagem, os autores que vocês mais tenham familiaridade. Né? Então, vamos lá começar. O primeiro termo é o mundo do trabalho. Por quê, Que mundo do trabalho é o primeiro? Porque ele vai contemplar todos os outros termos dentro dele. Então, quando a gente está falando de mundo do trabalho, a gente está falando de um mundo que passa a existir a partir das relações motivadas aí pela atividade humana de trabalho. Então, esse mundo do trabalho, ele contempla desde a atividade exercida, os serviços, os produtos que são frutos dessa atividade, o ambiente de trabalho, as técnicas, as relações e as organizações de trabalho. Então, quando a gente fala aqui de organizações, estamos falando do termo organização mesmo, então da forma como esses elementos são dispostos aí neste mundo, tá? Então, este é o primeiro termo que vai abarcar aí todos os outros. Então, vamos lá que o próximo é a profissão. Então, quando a gente fala de profissão, a gente está falando de algo relacionado à formação, seja essa formação formal ou informal, tá? E aí a pessoa vai possuir acerca da atividade profissional que ela exerce. Hoje, no Brasil, existem normas regulamentadoras das profissões, tá? Então, caso vocês desejam conhecer mais sobre quais profissões estão regulamentadas no Brasil, vocês podem acessar o QR Code que vai estar no final desta apresentação. Mas a nível de curiosidade, nós temos 68 profissões regulamentadas no Brasil, tá? E aí vem um exemplo para vocês, porque quando a gente fala de profissão, a gente está falando do quê? Então, Elisa é médica veterinária. Essa é a profissão dela. Então, ela estudou, está relacionada à formação que ela possui. E hoje ela atua como professora universitária. Então, professora universitária é a ocupação dela. A profissão é médica veterinária. Tá? E por que, deste exemplo que tem profissão e ocupação? Porque o próximo termo é a ocupação. Principalmente profissão e ocupação são termos que têm muitas dúvidas, Pessoas que usam como sinônimos, ou pessoas que não sabem mesmo diferenciar, então já fica aqui essa importante diferenciação. E a ocupação, então, ela diz respeito à agregação de empregos ou situações de trabalho similares quanto às atividades realizadas. Ou seja, a gente está falando aqui da atividade exercida pela pessoa em um emprego ou algum tipo de relação de trabalho. Então, dessa forma, entende-se que a ocupação ela está relacionada com a função que a pessoa exerce no seu dia a dia, o que pode ou não estar relacionado com a formação que ela possui. Então, lembra do exemplo da Elisa? A gente também tem o exemplo da Leandra. A Leandra é assistente social, é a formação dela, e ela atua como agente de saúde, é a ocupação dela. Tá? Quando a gente fala de ocupação e profissão, também gosto de me usar como exemplo. Então, a minha profissão é psicóloga, que é a minha formação, Eu estudei, fiz a graduação de psicologia, fiz diversas especializações,
Então, minha profissão é psicóloga, mas eu atuo como psicóloga clínica, orientadora de carreira, professora. Então, eu tenho diferentes ocupações que nem todas precisam estar relacionadas à minha formação. Neste caso, estão, mas poderia não estar, tá? Então, também a nível de curiosidade, né, nós temos no Brasil a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Também vai ter o link lá no final para vocês estarem acessando esse site, mas a CBO fala para gente que nós temos 2.400 ocupações no Brasil, e mais de 7.200 sinônimos, né? Sinônimos são profissões semelhantes à principal. Então, nós temos apesar de ter 68 profissões, né, regulamentadas, nós temos um leque aí de ocupações bem maior, né? E o próximo termo é sobre a situação de emprego ou a situação de trabalho da pessoa, tá? Então, emprego, né, é definido como conjunto de atividades desempenhadas por uma pessoa com ou sem vínculo empregatício. De forma geral, diz respeito à relação entre duas partes, na qual existe ali uma troca de serviços por uma remuneração. Essa relação, ela podem ter diferentes características que informam o vínculo de trabalho. Então, quando a gente fala de vínculo de trabalho, a gente está falando aí do CLT, funcionário público e outras formas de vínculo, tá? Eu trouxe algumas para que a gente pudesse estar diferenciando aí alguns vínculos, né? Mas existem outros também, tá? Então, a gente vai começar pelo CLT. O CLT são os contratos de trabalho regidos aí pelas leis trabalhistas. Então, CLT significa Consolidação das Leis de Trabalho, tá? A gente tem também os funcionários públicos, e aqui nós estamos falando daquelas pessoas concursadas, tá? Ou dos políticos. Não estamos aí entrando no detalhamento de outros tipos de funcionalismo público, como, por exemplo, os casos comissionados, tá? Mas, quando a gente fala de funcionário público, a gente tem aí três esferas, que são os profissionais municipais, né, os estaduais ou os federais. Então, a gente tem também os autônomos. Quem que são esses profissionais, os autônomos? São aqueles profissionais que decidem trabalhar por conta própria, né? Eles não possuem vínculo de trabalho com uma pessoa ou com uma empresa. Então, por exemplo, quando a gente fala aí de um dentista, o dentista, ele é um trabalhador autônomo, né? Ele decidiu ali abrir o consultório dele, trabalhar por conta própria, e ele não tem vínculo com nenhuma pessoa, nenhuma empresa, né? Você não paga um salário mensal ali para o seu dentista. Você vai lá quando você precisa de um serviço, certo? Mas nada impede que uma pessoa tenha diferentes vínculos de trabalho, tá? Então, por exemplo, esse mesmo dentista, ele pode ser um funcionário público, que atende ali no posto de saúde meio período e trabalha no consultório dele outro meio período, né? Também falando de mim, eu sou uma funcionária CLT, né? Tenho registro em carteira de algumas das ocupações que eu exerço, mas também sou uma profissional autônoma, né? Então, quando eu atendo, faço ali os processos de orientação profissional de carreira, os atendimentos clínicos, eu não tenho vínculo com a empresa, nem com o meu paciente, com o meu cliente, tá? E a gente tem também os estágios remunerados, né? Que normalmente são esquecidos quando a gente fala aí de vínculo de trabalho. Mas existem esses estágios remunerados, existem leis, regras específicas para eles também, e são aquelas relações de trabalho em que quem oferece o serviço é sempre um estudante. Né, ele ainda vai receber uma remuneração pelo seu trabalho. Então, esse estudante vai lá na empresa, fala: olha, estou trabalhando, estou estudando X coisa.
acho que tem a ver, que a sua empresa gostaria de um estágio remunerado, faz lá o seletivo e tal, e começa a trabalhar nessa empresa. Então, ele trabalha, recebe uma remuneração pelo serviço prestado, mas tem algumas regras por ser um estágio. Tá? Nós temos também o trabalho eventual, que são aquelas pessoas que fazem bicos, né? Então, representa aquele profissional que não possui vínculo empregatício e oferece os seus serviços de forma pontual, geralmente por um curto período de tempo ou para sanar uma necessidade do contratante. Então, vamos imaginar aí que você precisa levantar uma graninha extra e você vai trabalhar no final de semana de garçom, de garçonete. Então, este trabalho que você está fazendo é um trabalho eventual, você não vai possuir vínculo ali com o estabelecimento que está te contratando, porque é apenas por um período de tempo, né? Um período curto normalmente. Então, vai ser ali um final de semana, uma noite, né? E por fim, nós temos o trabalho voluntário, que são as atividades desempenhadas por pessoas que não possuem vínculo empregatício ou remuneração, ou não, e remuneração, tá? Então não possui nem vínculo nem remuneração. Normalmente esses trabalhos voluntários são a pessoa, né, que oferece esse serviço, ela oferece para ONGs ou para empresas que não possuem vínculos, que não possuem fins lucrativos. Então a pessoa vai lá, desempenha a atividade dela, oferece ali o trabalho dela, mas ela não possui vínculo e nem é remunerada de nenhuma forma por este trabalho. Por fim, aqui nós temos o mercado de trabalho, né? Então, o mercado de trabalho ele vai caracterizar as relações de trabalho entre empresas, que são aquelas que oferecem o vínculo empregatício, e os trabalhadores, aqueles que buscam por um emprego remunerado, tá? Então, mercado de trabalho e mundo do trabalho também tendem a apresentar uma confusão, mas é como se o mercado ele estivesse dentro do mundo do trabalho. É um dos elementos que compõem o mundo do trabalho, né? Então, o mercado de trabalho é sempre essa relação entre alguém que está precisando de algum serviço e oferece esse vínculo empregatício e outra pessoa que está buscando ali um trabalho remunerado e eles se encontram. Por fim, a gente tem carreira, que diz respeito à trajetória profissional de uma pessoa. Lembra lá no começo, quando eu disse que existem diferentes abordagens, diferentes autores, teorias que embasam essas definições? Principalmente o termo carreira, você vai encontrar diferentes aí definições para este termo. Nesta definição, a gente entende que trajetória, que é a trajetória profissional de uma pessoa, tá? E qualquer atividade que ela desenvolve ao longo da vida profissional dela, seja uma formação, uma qualificação ou as experiências de trabalho que ela possui, tá? Na área dela ou não, então pode ser em diversas áreas ou na sua área de formação. Tudo isso está construindo a carreira de uma pessoa. Algumas pessoas entendem que carreira ela está muito relacionada a profissões de mais prestígio social ou então a certos tipos de trabalhadores, né? Mas não, a gente entende que qualquer trabalhador pode sim ter uma carreira e essa carreira ela é construída durante toda a sua trajetória, tá? Então, fica aqui os links que eu comentei com vocês, então, da classificação brasileira de ocupações, que tem a finalidade aí de estar identificando as ocupações que existem no mercado de trabalho para fins classificatórios, né? Vocês podem tanto acessar o link quanto o QR Code, e também, quando eu comentei das profissões, que eu disse que existem 68 profissões regulamentadas no Brasil, você consegue conhecer elas também por este QR Code do lado esquerdo, tá? Ou digitando ali o link. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje.
Fica aqui o meu convite para que vocês participem de todas as atividades do Congresso. Caso tenham dúvidas ou queiram outros vídeos assim, né, de termos, de definições, podem entrar em contato. Tem lá o meu e-mail também no primeiro slide. Fica à vontade. A gente se encontra no Congresso. Abraço, até lá.